Dentre os povos bárbaros, um dos mais violentos foram os hunos. Sua origem não foi comprovada entre os historiadores. O mais provável é que tenha sido uma mistura genética e cultural de várias tribos nômades pertencentes à Ásia Central, que deu origem a um grupo etnicamente variado. Ocupava a região conhecida como Mongólia. Fizeram várias migrações, começando pela Ásia Central, hoje conhecida como Turcomenistão, e foram até a Índia. Também adentraram o Irã e conquistaram a Índia Central, aproveitando a desestabilidade do Império Gupta, que ocupava a região. Com o processo de expansão no século IV, conseguiram alcançar a Europa. A partir de 370, os bárbaros que se localizavam na Europa Central e Oriental foram desestabilizados. Dentre alguns costumes dos hunos, temos o seu peculiar método de alimentação, já que passavam de 15 a 20 horas por dia sobre seus cavalos, caçavam muitas vezes pequenos animais como ratazanas. E além de utilizar tais peles como vestimenta, comiam a carne que elas forneciam cozinhando-as ao cavalgar, já que se sentavam em cima do alimento e com o próprio calor e suor que produziam, coziam a carne. É frequente também ver os hunos retratados com cortes no rosto e fortes cicatrizes, nos levando a pensar que as feridas eram consequências de diversas batalhas que travavam, porém eles mesmos mutilavam os rostos de suas crianças para que assim não lhe crescesse a barba. Eram nômades e excelentes criadores de cavalo. A principal fonte de renda dos hunos era a prática do saque aos povos dominados. Quando chegavam numa região, espalhavam o medo, pois eram extremamente violentos e cruéis com os inimigos. O principal líder desse povo foi Átila, o líder huno responsável por diversas conquistas em guerras e batalhas. Porém, quem foi Átila? Há poucas informações confiáveis sobre sua vida, cercada de lendas, e não se sabe ao certo nem onde nem quando ele nasceu. Contudo, podemos contar que existiu uma forte liderança sobre hábeis guerreiros hunos. Em uma rápida retrospectiva sobre a vida do famoso líder, o que parece certo é que, por volta do ano de 434, Átila herdou a liderança de várias tribos desorganizadas e enfraquecidas por disputas internas, conseguindo unificá-las. Ele governou os hunos ao lado do irmão mais velho, Bleda, até assassiná-lo por volta de 445, quando se tornou chefe único de seu povo. Nos 8 anos seguintes, Átila liderou seguidas ofensivas na Europa, deixando em pânico o Império Romano do Ocidente. Apesar de ter ficado conhecido como um soberano violento, ele provavelmente não era tão impiedoso como indica a fama que ganhou de seus inimigos. No ano 453, enquanto se preparava para um ataque contra o Império Romano do Oriente, Átila morreu, ao que tudo indica, de causas naturais. Ele teria então entre 50 e 60 anos. Com a perda do grande líder, a força dos hunos nunca mais foi a mesma. Quanto à religião, não se sabe quase nada dela. Aparentemente, tinham um tipo de adoração ao cavalo, já que esses animais eram uma figura sagrada para eles. As fontes romanas costumam referir-se a eles como indivíduos sub-humanos carentes, de qualquer classe de Deus e moral, sem crença em outra vida à parte da terrenal, embora se saibam que tinham algo parecido a xamãs ou bruxos em sua tribo, especializados nas adivinhações a partir de exames de restos e ossos de animais. Os hunos originalmente cremavam seus mortos, embora mais adiante começaram a enterrá-los. Os hunos apareceram na Europa no século IV, aparentemente vindo da Ásia Central. O estabelecimento do Império Huno no século V marca historicamente o início da migração com cavalos. Os hunos eram soberbos cavaleiros, treinados desde a infância, e alguns acham que eles inventaram o estribo. Usavam arcos compostos recurvados, muito superiores a qualquer coisa usada no Ocidente. Apoiados em seus estribos, eles podiam tirar para frente, para os lados e para trás. Espalhavam o terror nos inimigos devido à velocidade em que eles podiam se movimentar, trocando de montaria várias vezes ao dia para manter a vantagem. Sua tática essencial era fazer ataques surpresas relâmpago, causando tanto medo que geraram as mais variadas lendas. Descendiam de demônios e bruxas, desconheciam o uso do fogo, comiam carne crua, dormiam montados e que se sentiam tontos quando pisavam em terra firme. O apogeu do Império Huno aconteceu durante o governo de seu principal líder, Átila, responsável por diversas conquistas em guerras e batalhas. Ele tornou-se líder dos hunos em 433 e empreendeu uma série de incursões ao sul da Rússia e Pérsia. Átila então invadiu a Itália, procurando novos saques. Enquanto ele passava, populações fugiam para ilhas da costa do Mar Adriático, iniciando povoações que mais tarde daria origem à cidade de Veneza. As forças romanas estavam esgotadas e seu exército principal continuava na Gália. Fim do Império. Várias versões tentam explicar os motivos que levaram Átila a desistir da invasão de Roma.
Alguns estudiosos apontam o enfraquecimento das tropas hunas por fome e epidemias, aliados aos avanços das tropas do imperador romano do Oriente, Marciano. Já o historiador romano Priscus cita o medo supersticioso de invadir a Cidade Eterna, tida como protegida por Deus. Relatos cristãos atribuem um milagre à ameaça ao líder huno como a morte instantânea pela mão de Deus, caso ele não se retirasse. Tudo indica que o objetivo de Átila era voltar e invadir Constantinopla mais tarde, porém acabou morrendo antes, em 453. O império desintegrou-se após a morte de Átila, com nenhum líder forte para mantê-los unidos. Povos súbditos revoltaram-se e facções dentro do grupo dos próprios hunos lutaram entre si pelo poder. Os hunos eventualmente desapareceram da história após uma leva de novos invasores, como lávaros. A memória das conquistas hunas foi transmitida oralmente entre os povos germânicos e é um componente importante sobre o cenário do período das migrações dos povos bárbaros, que datam de um milênio antes dos documentos escritos.